Sou a professora Cleidiane de Carvalho Pereira e hoje nós iremos trabalhar com a disciplina Legislação e Organização da Educação Básica, certo? Então, essa disciplina ela vai ser dividida em 3 unidades. A primeira unidade nós iremos trabalhar com a questão da organização do sistema educacional, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da trajetória histórica. Depois nós iremos falar sobre a LDB, que é a Lei 9394/96, e posteriormente, no último vídeo, nós iremos trabalhar com a questão da organização curricular, certo? Então, agora a gente vai ver essa questão da organização do sistema educacional. Então, primeiramente, no nosso livro base, vai falar um pouco sobre a questão que a educação ela está presente na Constituição Federal de 1988 e na Constituição Estadual do Piauí. Ou seja, quando se fala de educação, na nossa Constituição Federal, a gente pode verificar isso em um dos seus artigos e também na Constituição Estadual do Piauí, que é interessante nesse livro base, porque ele vai fazer um panorama não só nacional, mas também do nosso estado do Piauí. E aí, posteriormente, o livro vai falar um pouco da questão da educação, que a educação não está presente apenas na escola, mas em todos os lugares, sejam igreja, clube, rua, escola, no ensinar de todos os saberes. E também vai apontar que não existe um modelo pronto e acabado de como ensinar, de como educar as pessoas, ou seja, não existe uma receita. E a escola, ela não é o único lugar onde a educação ocorre e nem o professor é o seu único agente transformador. Porque essa questão de dizer que o professor é o único agente transformador da educação, isso é lá na pedagogia tradicional, onde o professor ele era o agente transformador e o aluno era simplesmente passivo da informação. Com as mudanças da escola nova, essas modificações ocorreram e agora tanto o professor quanto o aluno são agentes transformadores nesse processo educacional. Mas lembrando que a educação não ocorre apenas só na escola, mas em todos os lugares. E aí vai falar que existem várias formas de educação, mas cada um vai refletir no contexto de uma sociedade. E é essa forma de reprodução dos saberes que compõe uma cultura. Portanto, a educação de uma sociedade tem identidade própria. Por isso que é importante o professor saber e conhecer os conhecimentos prévios dos alunos, porque isso é importante para aliar a teoria à prática. Então, vemos que a educação ela vai refletir na sociedade que ocorre. Então, isso é muito importante para nós que seremos professores, verificar exatamente essa questão da sociedade. E aí, a partir de agora, nós iremos trabalhar um pouquinho do contexto histórico. Então, a educação, ela surge aliado à igreja. A gente sabe que lá no século 17, 18 e 19, a educação estava ligada muito à questão da igreja. Então, com o desenvolvimento do cristianismo na antiga Europa, quem tinha educação tinha voltada à questão de salvar as almas, pendurando essa questão até o século 19. E aí, o texto vai falar um pouco, vai citar o nome de alguns autores. Dentre eles, Emílio Durkheim. Emílio Durkheim ele é um sociólogo, onde fala que a educação é uma ação exercida de gerações adultas sobre gerações que ainda não tiveram acesso educacional. Diante disso, a educação ela tem um fator social. E aí, entretanto, a educação ela não deve ocorrer apenas dentro da escola, mas também fora das paredes da escola, na comunidade. Assim, a dominação capitalista encontra resistência política, certo? Então, a gente vê que isso é muito importante para nós, professores, entendermos esse processo, essa organização educacional do nosso país. E aí, um outro autor que cita, a gente já citou Emílio Durkheim, agora a gente vai citar Paulo Freire. Paulo Freire é um dos grandes autores da pedagogia e também da educação. E ele vai falar algo muito importante para a gente, que é a questão de que nós, professores, é necessário que nós possamos trazer o cotidiano do aluno para dentro da sala de aula. Por quê? Porque nós vimos anteriormente, nos slides anteriores, que é interessante e importante
verificar essa diversidade cultural, porque nós somos um país multicultural, certo? Então é necessário fazer essa ponte, esse panorama, essa relação entre teoria e prática. Então, nos conteúdos que você for trabalhar com seus alunos, isso torna interessante o professor trazer o cotidiano do seu aluno para dentro dos seus assuntos, certo? Mas essa mudança, ela vem ocorrendo exatamente com a LDB 9394/96, porque, como já foi falado anteriormente, antes do movimento da Escola Nova de 1930, tinha ainda pendurado uma questão de uma pedagogia tradicional. Mas vocês vão me perguntar, professora Cleidiane, será que isso ainda existe, permanece nos dias de hoje? A gente sabe que existe ainda isso. Muitos professores não gostam que os alunos questionem, que perguntam, só gostam de trabalhar com aquilo que já está dentro do cronograma curricular da escola. E é importante a gente verificar e analisar nossos alunos para verificar exatamente aquilo que ele está aprendendo ou não e trabalhar exatamente conhecendo ele. E fazendo com que sua leitura prática de mundo faça parte efetiva da escola do indivíduo. E aí, a partir disso, nós vamos falar que, de acordo com o artigo 211, a União deve se responsabilizar pela organização do Sistema Federal de Ensino. Quando se fala em União, nós estamos falando do governo federal, certo? E aí, quem é que vai participar desse Sistema Federal de Ensino? Os estados, os municípios e o Distrito Federal. E, além disso, não só a questão pública, mas também as questões privadas, as instituições privadas, também prestam esse serviço educacional. Então, a educação escolar, ela é gratuita ou obrigatória no ensino fundamental, sendo gratuita progressivamente obrigatória no ensino médio, e também é dever do Estado assegurar a educação infantil. Só que existem umas diferenciações, certo? Essa questão da obrigatoriedade, da gratuidade, a gente pode verificar que isso não vem da LDB 9394/96 e nem da Constituição Federal de 88. Essas questões, elas já vêm sendo pautadas desde o ato adicional de 1834 e pela a Constituição de 1827. O que vai modificar do ato adicional de 1834 para a LDB 9394/96, essa questão da faixa etária, ou seja, qual é a faixa etária que corresponde a essa questão da gratuidade do ensino. E aí, posteriormente a isso, nós iremos verificar o quê? Que a gente vai falar um pouco sobre a questão da Constituição Estadual. Lembra que eu falei para vocês que esse livro é interessante porque ele vai trabalhar não só a questão do panorama nacional, mas também a questão do nosso estado? Então, ele vai falar que na Constituição Estadual, do seu artigo 216, do Piauí, vai falar da garantia da educação escolar como direito do Estado e também dever da família. E no artigo 217, vai falar sobre a questão dos princípios do ensino. A questão de que o Estado precisa elaborar um plano estadual de educação, mas esse plano estadual tem que ser de acordo com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Lembrando que na nossa plataforma existe o PNE de 2001, que foi o primeiro Plano Nacional de Educação, e posteriormente nós temos o Plano Nacional atualizado. Da mesma forma, nós também temos a LDB atualizada. Então, a Constituição se torna o primeiro instrumento que vai determinar os direitos e deveres dos cidadãos, certo? E aí, a gente tem que verificar exatamente isso, porque nós, professores, nós precisamos conhecer a nossa legislação, certo? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da estrutura do sistema de ensino, certo? Então, nesse contexto, existem várias normas, várias leis que regem a educação. Mas só quais são as principais delas? Primeiro, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394/96. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é conhecido como ECA, que foi criado em 1990. E nós temos o Plano Nacional de Educação, que é um plano que tem 20 metas a serem alcançadas por todos os estados. Esse plano foi iniciado em 2001, mas aí ele teve uma duração de 10 anos, então já tem um novo Plano Nacional de Educação e algumas metas. Mas a gente vai ver um pouco sobre a respeito desse Plano Nacional de Educação no nosso segundo vídeo. Além destas, que são essas leis mais federais, existem também as Constituições dos Estados federativos e
as leis orgânicas municipais, que são a base de sustentação dos direitos ao acesso e permanência do aluno escolar, certo? Então, isso é importante para que nós possamos entender e conhecer que existem várias normas e regras, certo? Então, diante disso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, que foi falar sobre a questão da primeira unidade. Lembrando que no nosso livro base existem alguns exercícios, então trabalhe com esses exercícios para vocês tirarem suas dúvidas. Além disso, nós temos um fórum específico chamado Fórum Tira Dúvidas, que vai estar aberto em todo o período letivo, que vai iniciar agora no dia 18 de fevereiro e finaliza em junho. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa matéria, dessa disciplina, vocês podem estar entrando no Fórum Tira Dúvidas e nós, tanto professores, professora Cleidiane, quanto o tutor ou a tutora, irá verificar exatamente e tirar essas dúvidas para que nós possamos compartilhar os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Então, até a próxima aula e espero que vocês estudem e leiam bastante nossa legislação. Obrigada!